Ao conseguirmos 500 inscritos, nosso canal poderá ser monetizado e todo o dinheiro será doado a instituições de caridade. Então compartilhe esse vídeo com uma pessoa especial que precise destas palavras de luz para não desistir. Amigos queridos, convidamos a todos a elevarmos o nosso pensamento a Jesus, nosso bom e amado Mestre, para juntos comungarmos das suas vibrações doçurosas que nos envolvem nesta manhã, trazendo aos nossos corações alento e esperança. E é neste ambiente, Senhor, feliz, esperançoso, que em Seu nome, Senhor Jesus, buscamos uma vez mais nas verdades de vida eterna, os clarões de luz às nossas consciências, para que possamos, Senhor, colocar a candeia acima do anteparo, para que a luz da verdade possa clarear a multidão dos aflitos da terra, possa trazer bom ânimo e esperança a todos aqueles, Senhor, que nesta hora testemunham extremadas dores, como testemunhos necessários para fortalecimento da fé e do ajuste com as sábias leis de Deus. Dá que possamos, Senhor, ainda que pequeninos e incipientes, aprendermos a servir em Seu nome, doando o que trouxemos de melhor em nós em favor de todos. Assim, Mestre querido e bom, em Seu nome e em nome dos Espíritos amigos que estão apostos, responsáveis por este Evangelho, iniciamos as reflexões desta manhã. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, amigos queridos. E que assim seja, Mestre. Do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos. E o item que nós estamos vendo é causas anteriores das nossas aflições. O item 8 diz assim: as tribulações da vida podem ser impostas aos espíritos endurecidos ou muito ignorantes, para fazer uma escolha com conhecimento de causa, mas são livremente escolhidas e aceitas pelos espíritos arrependidos, que querem reparar o mal que fizeram e tentar fazer melhor. Tal é aquele que, tendo feito mal sua tarefa, pede para recomeçá-la, a fim de não perder o benefício de seu trabalho. Então vamos compreender, começamos ontem esse item dizendo que as dores superlativas que a humanidade passa, elas podem ter causas na nossa anterioridade e podem ter causas na nosso momento de vida, nossa atualidade. As provas muito difíceis ou são para espíritos mais prontos do que nós e, portanto, com mais recursos morais para o êxito da prova, ou para espíritos muito rebeldes e ociosos em relação à lei, que as provas chegam para tirá-los dessa inércia e fazerem conquistas. Já as expiações são para os espíritos endurecidos e empedernidos, que naquele momento, por rebeldia, não aceitam a sua transformação. Então, na aparência, nós podemos dizer assim, que as expiações, elas geram naquele ser espiritual um conflito íntimo. Às vezes o espírito se debate dentro dele,
não se conforma, se rebela, não entendeu a lei divina, não entendeu que aquilo que ele fez a si mesmo, e quando isso chega como consequência, há um desatino, não é? E as provas, embora também possamos nos recusar a vivê-las, elas são de uma outra natureza, porque ela tem um cunho especialmente educativo das nossas más tendências. Então, muitas vezes a gente vê uma pessoa passando um sofrimento muito grande e a gente fala é uma expiação. Às vezes não é. Às vezes é uma prova muito importante que aquele espírito dá conta de viver, e quando estamos com ele nos parece até resignado. E a gente confunde com expiação. A expiação, embora seja limitante de alguma função moral, espiritual, física, ela, com as doenças congênitas e outras inibições que o espírito traz, elas são sofridas na proporção da resistência que se faz ao bem que ela traz. Quanto mais resistentes ao bem que aquela prova ou expiação nos impõe, maior o sofrimento. Então veja como a doutrina de Jesus é uma doutrina esperançosa de alívio. Então, se eu não resisto ao bem, eu não sofro. Se eu não resisto à caridade, eu não sofro. Se eu não resisto a me reconciliar com os meus desafetos na experiência do perdão, eu não sofrerei o tanto que eu me imponho estes desatinos. Então, vamos refletir sobre essa questão no livro Justiça Divina, na lição Na Luz da Reencarnação, que vai dizer para nós causa e efeito. Causa anterior das nossas mazelas, dos nossos tormentos, das nossas aflições, dos quadros emocionais que se agravam a cada instante no planeta Terra, em função de uma anterioridade que emergiu e que precisa ser emergida e que não foi transformada. Então, se nós estamos vendo nessa pandemia uma paisagem moral muito difícil, criando uma psicosfera muito doente, nós vamos entender que colaboramos com essa questão, com essa vibração, porque a nossa anterioridade, onde estão as pendências evolutivas, não foram resolvidas. E que é chegado a última hora para todos os trabalhadores da vinha do Senhor. Essa última hora não é cronológica, é o tempo interno, o tempo que eu vou suportar, resistir a não fazer aquilo a que vim realizar. Então, o Emmanuel, no livro Justiça Divina, Na Luz da Reencarnação, diz assim: trazes hoje as vísceras doentes, compelindo-te aos aborrecimentos de incessante medicação. O que vai significar a pessoa vir com esse grau de debilidade dependente de medicações? Elas, porém, se fizeram assim, né? Elas foram feitas assim, nós imprimimos em nós essa questão, a força, as nossas vísceras, o metabolismo, a força de suportarem ontem os teus próprios abusos nos venenos da mesa. Então nós nos envenenamos com os excessos e numa outra existência isso vai repercutir em nós como vários tipos de moléstias. Trazes o corpo mutilado, obrigando-te a movimentos de sacrifício. Como nós estamos remontando a causa, sabendo a causa, que está explícito nas obras de Emmanuel, nós teremos então condição de saber com lucidez aonde queremos chegar conosco. Tens, no entanto, o carro físico desse modo, por lhe haveres gasto ontem esse ou aquele recurso em corridas à delinquência.
São várias as lições de Emmanuel no Justiça Divina que usa a palavra delinquência, que são os arroubos de enfrentamento das leis divinas, das leis dos homens. Porque a delinquência é um estado de inconsequência. E a lei de Deus nos mostra que nossos atos geram consequência. Então, se o espírito está na inconsequência, ele está na delinquência, em vários níveis de delinquência. Ele está naquele momento se sentindo capaz de fazer o que quer, do jeito que quer, na hora que quer. Isso não é possível, é um engano. Porque temporariamente pode parecer possível, mas ele vai resvalar na baia da lei de Deus e da consequência dos seus atos. Ora ele vai, a lei o reconduz no caminho, ora ele rela nas consequências e volta porque está na dor. Então, a nossa liberdade ela é extremamente restrita, porque a nossa responsabilidade é proporcional à nossa liberdade. Quando o espírito é mais evangelizado, mais moralizado e, portanto, mais responsável, a liberdade dele se amplia, porque ele está sendo regido pelas leis da sua própria consciência. Trazes hoje o cérebro hebetado, dificultando-te as expressões. Nós temos hoje um espectro de muitos problemas mentais graves, que são características de inibitória de bons relacionamentos, né? Mas isso acontece porque ontem mergulhavas a própria cabeça em clima de trevas. Então, o cérebro, a mente, né, que manifesta no cérebro as suas questões, essa mente está totalmente tomada pelos enganos, pelos equívocos, pela crueldade, por tudo aquilo que nós aqui simbolicamente chamamos de trevas. Outra situação do passado é a carência material. Trazes por sentinela de cada dia, contudo ontem atolavas o coração no supérfluo, articulado com o pranto dos infelizes. Enfim, Emmanuel vai trazendo situação por situação para que a gente faça um exercício conosco em casa em qual dessas características mais me enquadro a nível de escolha de provas, né? Porque se eu souber que eu tive abusos, e todos nós tivemos, em que área eu abusei é a área que eu tenho que ter como objetivo para incentivar a minha construção moral. É essa área. Se foi no abuso material, se foi no abuso à mesa, se foi na delinquência, onde quer, na crueldade, onde quer que tenha sido, é o ponto de vulnerabilidade que eu tenho que ali tecer os recursos, né? Então, todos somos capazes de fazer o melhor, porquanto pelas tentações e provas de hoje podemos avaliar o ponto de trabalho em que a vida nos impele a sanar os erros do passado, clareando o futuro. Então, dentro desse quadro de dificuldades e dores, para a gente encerrar, nós podemos dizer assim com Emmanuel. Bom, então a pessoa está sofrendo, a consequência dos seus desatinos. Nós já estamos hoje no exercício de localizar a anterioridade, mas diz assim Emmanuel ainda: a perfeita justiça, porém, nunca se expressa sem a perfeita misericórdia e abre-nos a todos, sem exceção, o serviço do bem que podemos abraçar na altura e na quantidade que desejarmos, como recurso infalível de resgate e reajuste, burilamento e ascensão. Então, nós estamos focando na dor, mas essa dor, ela no seu escolha de provas, no seu planejamento reencarnatório, ela é pareada com oportunidades, com novos caminhos, com talentos a serem multiplicados, com habilidades a serem expandidas. Todos esses recursos estão à nossa disposição. E é nesse recurso que a misericórdia divina age para que nós tenhamos força, confiança
de passarmos pelas provações necessárias do nosso caminho. Vamos refletir. É sempre importante, amigos, nós pensarmos como é mesmo que funciona isso que os Espíritos nos explicam, que nós seguimos sempre adiante, que nós não retrocedemos. Nós podemos ficar parados, mas não voltamos para trás. Como que é isso mesmo? Como que nós podemos compreender? Porque às vezes nós temos a sensação de que alguém que nós estamos acompanhando de perto, ou nós mesmos, regredimos. É muito comum nós sentirmos isso. Mas sabemos que ninguém regride uma vez alcançado certo patamar evolutivo. Então, ao adentrarmos na categoria de espíritos, nunca mais retornaremos à categoria daqueles animais irracionais. Nunca mais. Embora, muitas vezes, tenhamos certas atitudes que são comparáveis à atitude dos animais irracionais. Então, como que isso se processa? É como a Célia colocou para nós. Como nós somos regidos por leis sábias, justas, amorosas, nós somos colocados como que numa trilha, e essa trilha, ela nos guia a partir do entendimento que nós vamos fazendo, que somos espíritos que, ora, esbarramos na lei, ora na dor. Porque a lei não é dor. A lei não é dor. A lei não é punição. A lei não é nada disso. Mas esse caminho estreito que nós somos colocados, ora a dor nos reconduz ao caminho, ora a lei faz o seu papel nesse sentido. E às vezes ambos ao mesmo tempo. É porque existe esse equilíbrio que nós seguimos sempre para frente. Num determinado momento, quando as situações estão muito difíceis nas nossas existências e nós entramos em dor profunda, em sofrimento contundente, aquela situação, muitas vezes envolta por medo profundo, pânico, aquela situação também nos impede, são impeditivos de voltar para trás, de retrogredir no processo evolutivo, porque nós precisamos ainda desses elementos que possam, muitas vezes, nos paralisar e não permitir que voltemos para trás no nosso processo evolutivo. Então, existem inúmeros elementos ao nosso redor, estabelecidos por Deus, nosso Pai, que impede que nós possamos retroceder no processo evolutivo. Então, como a Célia colocou, o espírito na Terra, planeta de provas e expiações, às vezes ele está em expiação, às vezes ele está em prova, e às vezes
sobre determinadas circunstâncias, ele não está nem numa coisa nem na outra. Ele vai abraçar compromissos, ele vai abraçar tarefas que não estão ligados de maneira nenhuma a um processo de reparação, mas de aprendizado. Então, Emmanuel tem uma lição do Religião dos Espíritos, intitulada Reencarnação, em que ele diz assim: reencarnação nem sempre é sucesso expiatório, como nem toda luta no campo físico expressa punição. Suor na oficina é acesso à competência, esforço na escola é aquisição de cultura. Então, o que acontece? Muitas vezes, nós somos colocados em determinadas situações na nossa vida que são muito desafiadoras, que trazem para nós verdadeiras aflições, porque já estamos num momento de execução das nossas responsabilidades. Mas aquele momento, aquela circunstância, e às vezes aquele relacionamento, não significa nem prova nem expiação, mas é uma oportunidade que nós estamos tendo de desenvolver características, habilidades que não possuímos. Mas não são reajustes, não são ajustes, mas oportunidades de progresso. Isso são coisas diferentes, muito diferentes. E nós precisamos enxergar cada uma dessas coisas e saber discernir o que nós estamos vivendo naquele exato momento. Às vezes, nós vamos passar uma situação financeira muito complicada. Nós vamos ter restrições materiais expressivas, sem que isso signifique reajuste, prova ou mesmo expiação. Mas são situações que a vida nos traz para que possamos desenvolver habilidades que não possuímos. Porque se nós não fôssemos colocados naquela situação, permaneceríamos inexperientes sobre aquele aspecto. E muitas vezes nós espíritas olhamos para o mundo ao nosso redor e saímos por aí fazendo colocações precipitadas sobre situações que nos pareçam provas acerbas ou mesmo expiação, e na verdade não é nada disso. Porque às vezes parece que se a gente falar ou pensar que é uma prova, fica mais confortável, porque aí a gente diz assim, não, é difícil mesmo, é com o tempo mesmo, a gente pode até relaxar em função de que, não, aquilo é uma situação provacional. E muitas vezes não. Aliás, na grande maioria das vezes, não se trata disso. São oportunidades extraordinárias do desenvolvimento de faculdades intelectuais e morais que não possuímos. Uma expiação não tem essa finalidade de desenvolver faculdades, na grande maioria das vezes, salvo raríssimas exceções. Uma prova é um ajuste com a lei, onde nós vamos desenvolver, como temos falado aqui, valores morais, sim, com certeza. Mas o nosso grande processo evolutivo não se faz na base disto, mas se faz na base das situações que nós somos colocados para o desenvolvimento dessas habilidades. Então, ele vai colocar para nós, assim,
Porque alguém que se consagre hoje à medicina não quer dizer que haja ontem semeado moléstias e sofrimento. De maneira nenhuma. Né? Alguém pode abraçar esse compromisso, essa tarefa, como uma oportunidade de desenvolver as suas habilidades. Muitos espíritos não sabem de maneira nenhuma cuidar de ninguém. Né? Ainda vivem em processos egoístas muito arraigados e escolhem profissões onde terão oportunidade de se misturar com o próximo, sem que isso seja prova ou expiação. E aí ele continua. Porque um homem que dedique presentemente a atividades da engenharia não exprime semelhante escolha, essa ou aquela dívida do passado, na reconstrução de recursos da terra. Em muitas ocasiões, o espírito elege esse gênero de trabalho, tentando crescer no conhecimento das leis que regem o plano material, em marcha para mais altos postos da vida superior. Porque um espírito que vai lidar na área da engenharia não significa que ele saiu por aí construindo pontes que caíam e matavam pessoas. Obviamente que isso pode acontecer, mas ele pode, nesta oportunidade, e veja bem, e pode ser assim o maior desafio da sua vida como espírito. Pode ser, ele pode não ter habilidade para matemática, ele pode não ter habilidade para cálculos, e muitas vezes fica ali naquela claudicância de aprendizado difícil, quer desistir, às vezes desiste, depois volta, e vai mais um pouco, e tenta de novo, e vai num processo, e na verdade o espírito, ele está buscando um aprimoramento. Sem que isso esteja relacionado com questões de passado e de ajustes. Então, é extremamente importante nós compreendermos isso, sabermos diferenciar uma coisa da outra. Muitas vezes uma pessoa, ela não vai bem numa profissão porque realmente existe ali grande comprometimento com a lei. E outras vezes ela não vai bem por preguiça. Ela não vai bem por falta de dedicação. Ela não vai bem por inexperiência. Às vezes, ela até trabalha, mas é muito inexperiente naquele campo. Às vezes é até um espírito operoso, mas não tem experiência. Então fica claudicante naquela atividade. Mas ele está no momento evolutivo dele, ele está fazendo o seu processo. E às vezes o espírito tem assim uma bagagem de inteligência que, se ele se esforçasse um pouco, ele teria sucesso. Mas não quer, não tem tônus. É um espírito que ainda não desenvolveu o valor do trabalho. Então, embora tenha bom raciocínio, opta pela lei do menor esforço, lei entre 1000 aspas, né? Que não é lei nada. Então, nós olharmos para nós mesmos e observarmos esses aspectos nos permite profundo conhecimento sobre nós mesmos. E entender, isso é uma provação, isso é uma expiação, isso é uma oportunidade. Discernir entre uma coisa e outra coisa e outra coisa nos auxilia a acertar muito mais. É muito importante isso na nossa vida. E ele continua. Entretanto, aí sim, veja, às vezes nós recebemos uma oportunidade
E além de não aproveitar a oportunidade, podemos nos comprometer com a oportunidade. Aí sim, isso sai da condição de oportunidade e passa a ser no futuro provas, ajustes com a lei. Então ele vai dizer, entretanto, se o médico ou o engenheiro sofrem golpes mortais no exercício da profissão a que se devotaram, de certo nela possuem serviços reparador, que é preciso atender na pauta das corrigendas necessárias e justas. Toda restauração exige dificuldade equivalente. Todo valor evolutivo reclama serviço próprio. Nada existe sem preço. Esse preço, obviamente, né, que Emmanuel está querendo dizer para nós, que nada existe sem a nossa contrapartida. Sem aquilo que nós temos que dar. Então, por exemplo, um espírito que recebe todas as oportunidades de estudar, de aprender, de ampliar seu conhecimento. E hoje, amigos, hoje, e daqui para frente cada vez mais, todos nós na Terra, felizmente, teremos extraordinárias oportunidades de ampliar o nosso conhecimento com as ferramentas tecnológicas que estão disponíveis para todos nós. Então, cada vez mais, nós vamos ficando sem álibis ante aquelas situações que nós não desejamos nos dedicar. Porque não nos faltará mais daqui para frente recursos nesse sentido. O mundo está exigindo que cada um de nós realmente se aperfeiçoe muito naquilo que está realizando. Porque com essa mudança de paradigma que está acontecendo no mundo e vai acontecer numa velocidade ainda maior, nós vamos ser convidados cada vez mais a fazer menos e melhor. Olha a importância disso na nossa vida. Nós vamos fazer, provavelmente, menos coisas, menos fazeção e muito mais qualidade. Qualidade nos relacionamentos, qualidade no ambiente profissional, qualidade onde nós fomos chamados a contribuir. O tema central das nossas vidas deve ser, doravante, esse, qualidade. E a qualidade, ela se estabelece pela presença, pela nossa presença. Quanto mais presentes nós estivermos naquilo que estamos realizando, mais aperfeiçoado será o que nós vamos realizar. Então vamos pensar sobre isso e fazer a nossa prece. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, que alegria para os nossos corações com esses encontros matinais, que dedicamos alguns momentos da nossa vida para te buscar a presença, o olhar doce e misericordioso. E te encontrando, Senhor, experimentar as tuas vibrações luminosas, penetrantes no espírito que somos, necessitados de luz e de amor. Ampara-nos neste dia, Senhor, para que sejamos espíritos mais lúcidos, menos impulsivos
mais bondosos, mais generosos, mais dispostos ao bem e à verdade. Que nesse momento, Senhor, possamos nos encontrar dispostos a viver as Tuas lições de vida eterna. Que a nossa água seja fluidificada, transmutada com as vibrações do Seu amor, e nossos corpos mais fortalecidos possam oferecer ao Espírito que somos um ambiente propício à manifestação do que há de melhor em nós. Ampara-nos e fortalece-nos. E nesse momento nós, uníssemos, estendemos as nossas mãos sobre os nossos irmãos que se encontram enfermos, nos hospitais, nas enfermarias, nos lares. Jesus, derrama sobre eles as vibrações de amor e de paz. Socorre seus espíritos, seus corpos, e infunde neles saúde e bom ânimo, e recolhe de nós o ectoplasma, o que temos de melhor. Mil vezes obrigado, Senhor, por nos encontrarmos na pátria do Cruzeiro, pela oportunidade que tivemos de aqui renascer, para contribuirmos com esta pátria que será a do Evangelho, onde nós, nos colocando como seus mínimos discípulos, onde quer que nos encontramos, possamos estimular todos aqueles que nos rodeiam ao bem e à verdade. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, hoje e sempre.